vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Meus irmãos, igreja querida e abençoada, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui hoje. Quero louvar a Deus por essa honra e quero louvar a Deus pela vida do pastor Sóstene, da pastora Maria Cláudia. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com todos os pastores. Que Deus abençoe a todos e essa igreja maravilhosa. Eu cresci ouvindo do meu pai tudo que meu pai fala de melhor sobre a sua experiência no Evangelho aconteceu no Rio de Janeiro. Embora ele não fosse daqui, passou aqui uma temporada e aqui ele encontrou Cristo, ou melhor, Cristo encontrou ele aqui. E foi algo muito lindo. Então, eu hoje realizo um sonho, que é conhecer essa igreja e conhecer esse calor do qual ele sempre me falava. Esse calor, essa recepção. Hoje, falando com o irmão Ezequiel também, eu estou saindo daqui me sentindo mais amado por vocês. E eu quero agradecer a Deus por essa igreja tão abençoada. Quero rapidamente falar aqui de alguns livros. O pastor já falou desse aqui, então não vou falar mais. Conheço o Espírito Santo nos bastidores do Antigo Testamento. A única coisa que eu gostaria de dizer ainda é que esse livro foi lançado em agosto, mas ele está quase esgotado. E ontem me parece que tinha só 20 unidades, eu não sei se ainda tem mais. Então, é um livro em que as pessoas começam a ler e são visitadas pelo Espírito Santo. Isso tem sido especial. Aqui tem um livro que vai fazer você compreender a mensagem de Jesus de uma outra forma, que é a liderança de Jesus, princípios do reino de Deus. Esse livro, eu acho que tem só umas 5 unidades dele, se eu não me engano, e ainda está à disposição. E ele mostra uma outra face do ministério de Jesus, de uma maneira muito simples, mas muito profunda. Quantos estavam aqui ontem? Deixa eu ver. Amém. Teve alguma coisa do qual dissemos que vocês não entenderam? Eu gosto de fazer assim. A gente não precisa dificultar as coisas. Tem gente que torna a coisa complexa, para depois ele transformar ela em algo fácil e dizer que ele foi o autor daquilo. Não precisa fazer essa volta toda. Teologia pode ser simples, e ela pode nos conectar com aquilo que nós precisamos para viver uma vida madura e uma vida espiritual saudável. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui gostariam de conhecer Israel? Deixa eu ver. Olha só, que bênção, que bênção. Eu tenho 2 notícias para vocês. A primeira, eu vou dar essa notícia fazendo uma outra pergunta. Quem aqui, se tivesse a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Israel, por apenas R$100, quem faria isso? Meu Deus, não vai ter para tanta gente não. Olha só, este livro, Descobrindo Lugares da Bíblia, é uma viagem a Israel. É uma viagem a Israel. Esse livro é um livro capa dura, com fotos. Nós estamos realizando esse projeto de viagens a Israel há 11 anos. E a cada ano estando lá, pesquisando os lugares bíblicos, para entender melhor as histórias bíblicas. E uma das coisas que nós descobrimos é que as histórias bíblicas, elas estão intimamente ligadas
com o lugar em que aconteceram os eventos bíblicos. Quando a Bíblia diz que um evento bíblico aconteceu no monte, além da informação literal que aquilo aconteceu no monte, há um significado espiritual e simbólico nisso. Então, o próprio Jesus foi batizado no Rio Jordão, foi provado no deserto, pregou nas montanhas, viveu em cidades, orou em um jardim, foi crucificado numa colina, sepultado num vale e subiu ao céu a partir do Monte das Oliveiras. Você acha que é por acaso que isso aconteceu em cada um desses lugares? Não, não é por acaso. Existe um significado que também está ligado aos lugares em que cada evento bíblico aconteceu. E aqui você vai ter a oportunidade de fazer uma viagem a Israel. Então, se você quiser, eu acho que tem 5 livros ou 7 livros desses disponíveis. Você pode também adquirir ali. E temos aqui esse livro também, A Origem do Reino de Deus. É um livro, eu acredito que deve ter somente 2 unidades. Pode pegar esse aqui, por favor. Eu quero esse outro agora. Agora, esse livro aqui, O Jeito Sábio de Ser Feliz, é que atualmente a busca da felicidade se tornou generalizada. E na verdade, nas redes sociais, as pessoas gastam mais tempo mostrando que são felizes do que realmente sendo felizes. A busca da felicidade se tornou um bem de consumo, mas a felicidade não é algo que você pode comprar, mas é uma escolha daqueles que decidem vivê-la. Esse livro surgiu durante o meu ministério pastoral, pastor Sósten, quando no período da pandemia eu tive que fazer vários sepultamentos, muitos sepultamentos. E foi um momento muito difícil para nós também enquanto igreja. Nesse momento a gente começou a pensar muitas coisas na vida de uma outra maneira, reorganizar as prioridades. Uma das coisas que eu vi muito foi familiares, pastora Maria Cláudia. Gente que não aproveitou aquela pessoa durante a vida, e quando ela estava sendo sepultada, a gente percebia o desespero daqueles que perderam tempo sem aproveitar aquela pessoa em vida. Quando você vê alguém muito desesperado num sepultamento, alguém com muito remorso num sepultamento, é porque aquela pessoa perdeu muitas oportunidades. E muita gente quase que dizendo, me joga, me sepulta junto. Mas outras, aquelas que aproveitaram bem, que entenderam, mesmo sendo doloroso, mas que não tinha deixado a vida passar sem aproveitá-la com as bênçãos que Deus nos dá. Foi nesse período, refletindo a vida, a partir do livro de Provérbios e Eclesiastes, dialogando com a psicologia, com aquilo que eu entendo ser o melhor da psicologia, foi que nós escrevemos esse livro em 20 princípios que vão transformar e abençoar a sua vida para você viver uma vida feliz. Então, nesse momento, eu quero aqui presentear o pastor Sósten com esse livro, Descobrindo Lugares da Bíblia, e gostaria de presentear a pastora Maria Cláudia com este livro, O Jeito Sábio de Ser Feliz. Ela que está concluindo o seu curso de psicologia, e esse livro tem abençoado muitos estudantes de psicologia, e tem sido muito usado em muitos consultórios. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Só falar um negócio sobre esse livro. Irmãos, prestem atenção. Esse livro que ele está apresentando aqui, que ele presenteou minha esposa, O Jeito Sábio de Ser Feliz, não é um livro
que qualquer um escreveu. Ele conseguiu, presta aqui, ele conseguiu uma coisa, escrever nesse livro, Jorge. Por quê? Porque ele é teólogo, doutorado, mestrado, com conhecimento de 11 anos indo a Israel, conhecendo isso aquilo que você lê da Bíblia, quando você aprofunda em Israel, aquilo entra de forma muito mais profunda dentro da gente. Mas como ele também, eu esqueci de citar aqui, ele está terminando agora, ele vai para o último semestre de psicologia. Então ele uniu o conhecimento teológico com o conhecimento lá do rico da psicologia. Então vocês não têm aqui um blá 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 de autoajuda. Isso aqui não é um blá 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 de autoajuda que a gente vê por aí, não. Isso aqui é uma riqueza teológica com conteúdo de psicologia. Tá bom, gente? Então, isso aqui é remédio. É remédio. Obrigado, pastor Sócio. Eu acho que tem umas 10 unidades desse livro. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Quantos trouxeram Bíblia nessa noite? Glória a Deus. Faz de novo. Ficou bonita a foto que tiraram ontem do pessoal com a Bíblia, esse exército. Faz de novo, a senhora. Quem está tirando foto aí? Aproveita esse exército do pessoal com a Bíblia. Muito obrigado. Lucas capítulo 24. Portanto, hoje eu quero refletir com vocês sobre o texto que nós lemos ontem. E eu quero então ler com vocês novamente Lucas capítulo 24, versículos de número 13 em diante. Nós vamos ler alguns versos e depois nós vamos explanar esse texto a partir da nossa proposta no nosso seminário. Quantos? Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Os que encontraram, diga Escola Bíblica Dominical. Amém, glória a Deus. Lucas 24, versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, diga Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavra, em obras, diante de Deus e de todo o povo. E os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção em Israel. Hoje é o terceiro dia desde que isso aconteceu. Até hoje, algumas mulheres entre nós nos deram um susto. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
Perguntaram-se um ao outro: não estava, portanto, queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, uma vez mais falamos contigo, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua graça, e queremos, Senhor, te agradecer por esta palavra lida. Aplique-a aos nossos corações, é o que nós te pedimos, e isto fazemos por Jesus Cristo, que não só vive, mas também reina, e reina para todo sempre. Amém. Se você puder, mantenha a sua Bíblia ou aberta, ou ao menos marcada, para que sempre que verificarmos esse texto, nós não vamos sair desse texto hoje, e queremos apresentar esse texto. Veja, o nosso seminário é sobre a pedagogia de Jesus. Ontem nós falamos que toda a pedagogia de Jesus se fundamenta sobre dois pilares. O primeiro pilar são os princípios. Eu quero que você repita apenas duas palavras nesse momento. Diga princípios. E agora diga comigo prática. Princípios são as crenças, é aquilo em que Jesus acreditava. A prática de Jesus estava relacionada com com os seus princípios. Jesus era coerente. Ele não acreditava em algo para viver outra coisa diferente. Ontem nós falamos sobre alguns princípios da educação de Jesus. Mas hoje eu quero falar com os irmãos sobre a prática. E é claro, nós poderíamos falar disso a partir de vários textos. Mas como nós temos um tempo que é bom e é suficiente, eu escolhi aqui um texto para nós fazermos um recorte. Nesse texto, mais baixo. Nesse texto, eu quero apresentar para os irmãos algumas práticas da pedagogia de Jesus. Então, a primeira prática, eu quero apresentar para vocês no capítulo 24 e no versículo de número 13. Primeira prática de Jesus na sua pedagogia. Jesus se aproximava da realidade das pessoas para transformar essa realidade. Veja, grave isso. Jesus se aproximava do contexto das pessoas, da vida das pessoas, para depois transformar essa realidade. A história aqui é uma história conhecida, em que dois discípulos estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Guarde isso. A primeira informação que a Bíblia dá sobre esses discípulos é que eles saem de Jerusalém e eles vão para onde? Emaús. Qual é a primeira informação? Vamos lá, isso é pedagógico, isso é para a gente lembrar, porque depois você vai guardar essa informação, lá no final eu vou precisar dela, tá bom? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O professor, tem duas coisas que deixam o professor muito alegre. A primeira coisa que deixa um professor saltando de alegria, com a alma jubilosa, é ele ver esse tanto de aluno. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. A segunda coisa que deixa um professor muito empolgado, inspirado, é quando a turma participa da aula. Então, se vocês me ajudarem participando, vocês vão ver que a inspiração vai aumentar aqui. Amém? Estão comigo? Tá bom.
A primeira informação que o texto bíblico dá é que eles saíram de Jerusalém para... Ficou bonito. A segunda informação que a Bíblia dá é que eles foram impedidos de ver Jesus. Então, de novo, qual é a primeira informação? A segunda informação é que eles foram impedidos de ver. Pronto, é isso que você precisa saber sobre esse texto agora. Porque o que Jesus vai fazer é trabalhar em cima dessa realidade. Qual é a primeira realidade? Eu estou saindo de Jerusalém para... Jerusalém é o lugar onde Jesus orientou que os discípulos, depois ele orientaria que os discípulos deveriam ficar. Jerusalém foi o lugar da crucificação. Jerusalém foi o lugar da ressurreição. Jerusalém foi o lugar onde Deus manifestou a salvação na história, no tempo e no espaço. Então, eles estão saindo de Jerusalém e voltando para Emaús. Eles estão de alguma forma retrocedendo. Eles estão fugindo, porque Jerusalém começou a representar perigo. Eles estão voltando decepcionados. Eles estão abrindo mão do projeto chamado cruz. Isso foi uma lição, pastor Sóstenes, que a igreja aprendeu muito cedo. Que o cerne do evangelho não é a ressurreição. O cerne do evangelho é a cruz do Calvário. Não foi na ressurreição que Jesus ganhou a nossa salvação. Foi na cruz do Calvário que ele disse assim: está consumado. Então qual é o papel da ressurreição? Então, pastor, a ressurreição não tem importância? Não, a ressurreição tem importância, mas a ressurreição tem um papel. Qual é o papel? É o papel de anunciar que aquele que morreu não foi qualquer um, mas foi o autor da vida. Mas o que nos identifica não é o domingo, o que nos identifica é a sexta. O que nos salva não é o domingo, o que nos salva é o que aconteceu na sexta. O que nos perdoa dos nossos pecados não foi o que aconteceu no domingo, foi o que aconteceu na sexta. O que nos cura das nossas feridas e apaga todos os males e todo o legado trágico que pode ser deixado por histórias terríveis, não foi o que aconteceu no domingo, mas foi o que aconteceu na sexta. Agora, no domingo, o que é anunciado é que aquilo que aconteceu na sexta não é um ponto final na história, mas é a certeza de que porque Ele vive, nós podemos crer que há esperança em um amanhã. Então eles estão saindo de Jerusalém para... Eles estão abrindo mão do projeto chamado cruz e tudo que ela representa. A segunda coisa é que eles estão impedidos de ver. Não é ocasional, não é acidentalmente que acontece o contrário no final da história. O final da história vai nos apresentar o que Jesus fez com essas duas coisas: com alguém que está fugindo e com alguém que não consegue enxergar o propósito e o projeto de Deus. Mas para mudar essa realidade, a primeira coisa que Jesus faz na sua prática pedagógica é se aproximar da realidade. Tudo bem até aqui? Então a Bíblia diz assim, olha só o que a Bíblia diz: naquele dia, 2 deles estavam indo a Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, e no caminho conversavam e discutiam, enquanto o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha que coisa interessante. Eles estão voltando. Olha que coisa extraordinária. Olhe para cá, olhe para cá.
O senhor pode vir aqui, por favor? O senhor vai sair daqui de Jerusalém para Emaús, tá certo? Eram 2, tem que ter 2 aqui. Pronto, tá bom. Vocês vão caminhar para lá. Então vamos lá. Olha só, Jesus quer que eles, o projeto de Jesus é que eles voltem para Emaús, sim ou não? Diga assim, não. Tá, então vamos caminhando. Olha, podem parar. Olha só, Jesus poderia fazer assim, ele poderia fazer assim, ó. Para cá não, aqui vocês não passam. Vocês estão indo para o lugar que eu não quero que vocês vão. Pode voltar. Ele poderia fazer isso, sim ou não? Ele poderia ficar no meio, na frente. No Antigo Testamento tem uma história dessa, de um profeta que vai para um lugar que Deus não quer que ele vá, e aí aparece um obstáculo na frente, sim ou não? Só que Jesus é diferente. Ele não aparece na frente e dizer, vocês daqui não passam. Ele quer que eles voltem. Mas o processo de Jesus é diferente. Então, para conseguir fazer o propósito dele, que eles voltarem, Jesus vai com eles. Até chegar o momento em que eles vão, por eles mesmos, dizer, vamos voltar. Muito obrigado, os senhores. Deus abençoe. Quando eu comecei a pastorear, eu, 2018, eu estava, pastor Sósten, e não era a 100 por hora não, eu estava a 340 por hora. E toda semana era um projeto diferente, era uma coisa nova. E aí, primeira lição que eu aprendi, que eu não tinha aprendido ela na universidade, é que a gente não pode forçar o povo a correr a velocidade que a gente corre. Então, a primeira lição que eu aprendi era que eu precisava, primeiramente, andar no ritmo do povo, para depois dizer assim, vamos apertar um passo um pouquinho, para trazê-los para o meu ritmo. Primeiramente eu precisava ir para o ritmo deles. Jesus faz isso. Na pedagogia de Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é caminhar no ritmo deles. Jesus se aproxima. Então, um professor que quer ser bem-sucedido, um pai que quer ser bem-sucedido, ele precisa conhecer a realidade dos seus alunos. Porque quando você conhece a realidade, como é que você vai transformar uma realidade que você não conhece? Como é que você vai tratar de pessoas, o coração, a vida emocional, seja lá qual for a dimensão da vida dessa pessoa, sem conhecê-la? Então, Jesus se aproxima, essa é a primeira prática. Aí vem a segunda prática. A segunda prática de Jesus é que Jesus, caminhando com essas pessoas, ele quer conhecer os problemas dessas pessoas. Então diga comigo, Jesus quer saber os problemas. Como é que Jesus se interessa? Olha só, eles estão conversando, e Jesus entra na conversa e diz assim, sobre o que é que vocês estão falando aí? Aí, eles dizem assim, veja, o texto diz, quem está comigo? Lucas 24, versículo 17, parte B. O que nos diz na sua versão a parte B do versículo? Jesus fez a pergunta, depois da pergunta, o que acontece? Pode participar, é aula. O que acontece? Eles fizeram o quê? Pararam. Eles pararam.
Então a primeira coisa que Jesus faz é perguntar. A pergunta é pedagógica e é estratégica. Olha só os casados levantam a mão. Agora, só os candidatos a casamento, cadê? Só os que querem casar aí. Ó, o solteiro, presta atenção agora. Levanta a mão, só quem quer casar aí, levanta a mão. Os que estão solteiros, aproveita, olha para o lado. Eu não estou vendo nenhum jovem levantar a mão. Os jovens daqui são tudo casados. Escuta aqui. Olhe para cá agora. Atenção comigo. Quando você vai conhecer alguém, a primeira coisa que você faz é demonstrar interesse pelo mundo daquela pessoa, sim ou não? Aí você começa a perguntar, o que você faz? Aí a pessoa diz, eu estou estudando isso. Às vezes você não tem nada a ver com esse assunto. Quando você não tem nada a ver com esse assunto, você arruma um conhecido que conhece. Eu tenho um primo que estuda esse negócio aí. E você vai, durante a história, mostrando que você se interessa pelo mundo daquela pessoa, sim ou não? É isso que aproxima as pessoas. É quando você se interessa pelos problemas delas. Você vai conversar com uma criança, é o seu filho, é o seu sobrinho, é o aluno da escola bíblica dominical. Você tem que pelo menos saber o nome dos desenhos que ela assiste e assistir também, para ter assunto com ela, sim ou não? Então veja, Jesus é um pedagogo, é um professor por excelência, e ele quer conhecer a realidade dessas pessoas que estão caminhando de forma mais profunda. Não que houvesse alguma coisa que ele não conhecesse, mas depois eu vou explicar isso. Então, como é que ele pergunta? Ele quer saber o assunto, ele quer demonstrar interesse pelo assunto. E ele pergunta assim: vocês estão conversando sobre o quê? Aí a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Pararam. Eles pararam. Porque Jesus perguntou de um jeito que eles não conseguiam responder no automático. Tem muita coisa que a gente faz no automático, sim ou não? Tem gente que consegue resolver problema dirigindo, vai tudo no automático. Só que tem perguntas que às vezes você precisa parar para poder pensar e refletir na resposta, sim ou não? E Jesus tem uma estratégia. A estratégia de Jesus é tirá-los do automático, para eles pararem e responderem de uma forma consciente. Há palavras que podem ser ditas de forma automatizada, mas Jesus prefere aquelas que a gente para e pensa para responder. Então, isso é especialidade de Deus na Bíblia. Quando Deus quer fazer Adão refletir, ele faz uma pergunta: Adão, onde tu estás? Onde estás, Adão? Essa é a estratégia de Deus. Quando Elias, depois de 41 dias de fuga, está escondido numa caverna, Deus lhe fez uma pergunta particular. Deus diz assim: o que fazes? O que fazes? É aqui ou é ali? Aqui, porque Deus já estava lá. O que fazes aqui, Elias? Então, a estratégia divina fazer isso. Então ele pergunta: vocês estão conversando sobre o quê? Aí eles param, e tem um deles que eu acho que dá uma resposta até um pouco mal criada em Jesus, né? Você está por fora? Português hoje seria isso: você está por fora? Está viajando? Está viajando na maionese? Está onde? Ele fala assim para Jesus: vem cá, você estava onde? Você é o único aqui que não conhece as coisas que aconteceram em Jerusalém? Aí Jesus assim: que coisas? Vem cá, gente,
O que aconteceu em Jerusalém aconteceu com quem? Primeiramente, diga bem forte, Jesus. Jesus sabe o que aconteceu com ele, sim ou não? E por que ele pergunta? Porque Jesus conhece a realidade a partir da experiência dele, mas ele quer conhecer a realidade também agora a partir da experiência daqueles que ele quer curar. Quais são as duas coisas que Jesus quer resolver? Primeira, eles estão indo de Jerusalém para. A segunda coisa é que eles estão com os olhos. Então, para resolver essas duas questões, Jesus faz perguntas. E agora, depois que Jesus faz perguntas, Jesus quer ouvir o que eles têm a dizer, e é o terceiro ato. Primeiro ato, diga assim, Jesus se aproxima. Diga segundo, segundo ato, Jesus se interessa pelos problemas. Deixa eu dizer uma coisa mais sobre esse segundo ponto antes de passar para o terceiro. Eu aprendi com um professor chamado Carlos Mester, que disse uma coisa interessante, muito simples, mas muito interessante. Ele disse assim: tem 3 coisas que não dá para separar: café do açúcar, do leite que já foi misturado. Você misturou café com leite e açúcar, depois não dá mais para separar. E aí Carlos Mester disse assim: não dá para separar Bíblia, diga Bíblia, da igreja e dos problemas do povo da igreja. Então é o seguinte: Bíblia, igreja e problemas. Cada um de vocês tem seus respectivos problemas. Tudo bem? Então não dá para dizer, deixa o problema lá fora. Não, traga o problema para cá. Aqui é lugar de resolver problema. E Jesus é especialista nisso. Então veja, tem 3 coisas que não dá para separar: Bíblia, vida do povo e os seus problemas. Então um bom professor, ele não fala só da Bíblia. Ele fala da Bíblia, alcança a vida e alcança os. Uma boa mensagem é uma mensagem que fala da Bíblia, alcança a vida e alcança os. Um bom terapeuta, ele vai, se ele tiver uma perspectiva cristã, um conselheiro bíblico, ele vai usar a Bíblia, vai alcançar a vida e vai alcançar os. Um bom pai, ele vai usar a Bíblia para instruir o seu filho, para transformar a sua vida e alcançar os seus problemas. Por que é que tem gente que consegue fazer o que ninguém consegue? Sabia disso? Tem professor que consegue fazer um milagre. Ele consegue separar o leite do café e do açúcar. Sabia disso? Tem gente que consegue fazer esse milagre. Ele consegue falar da Bíblia sem alcançar a vida de ninguém e sem tocar no problema de ninguém. É um milagre. Só que Bíblia, nós já falamos ontem, é para alcançar a vida e é para tratar de problemas. Aqui está a fonte de toda a solução para a nossa vida e para os nossos problemas. Por isso, professor de escola bíblica dominical, se a sua aula é uma aula que não alcança a vida das pessoas, mude hoje. Você vai usar revista, mas essa revista tem que alcançar a vida do povo. Faz sentido isso, sim ou não? Agora, a próxima prática de Jesus, Jesus se aproxima, Jesus quer saber os seus problemas, e depois que Jesus pergunta, Jesus vai ouvir. Jesus vai fazer o quê? Ouvir. E aí é curioso que a narrativa bíblica, 40%, escute, atenção, 40% da narrativa bíblica são eles dizendo os seus problemas. Vai dos versículos 19 até o versículo de número
24. Então, a resposta deles ocupa 40% da narrativa. Veja, por que Jesus quer ouvi-los? Grave o que eu vou dizer. A nossa narrativa sobre o problema já é parte da cura. Eu vou dizer de novo. Enquanto você conta a sua história, enquanto você narra a sua história, enquanto você fala da sua história, isso já faz parte da cura. Aí uma das grandes ciências, pastora Maria Cláudia, na área da psicologia, chama-se psicanálise. O camarada que criou essa teoria, falou uma coisa interessante, verdadeira. E ele falava da cura pela fala. Ora, todo mundo tributa a ele a criação disso, mas ele não criou nada disso. A Bíblia já conhecia esse princípio há muito tempo. É por isso que os crentes que mais oram são os crentes que têm menos problemas, porque são os que mais falam sobre os seus problemas para Deus. Crente que não ora tem que gastar muito dinheiro em psicólogo. Ou tem um bom amigo, que às vezes nem é uma escuta qualificada, para ouvi-lo. Crente que ora pode até ir no psicólogo, tem problema, mas ele vai menos. Sabe por quê? Ele já senta no divã com Deus todo dia. Tem pouco BO para resolver no consultório. Quando chega lá, já está um monte de coisa resolvida. Então diga assim comigo: falar já é parte da cura. Então Jesus quer ouvi-los. O salmista sentava no divã, exatamente. Então Jesus vai ouvi-los. E tem uma coisa: Jesus era um bom ouvinte. Quer ver um bom ouvinte? É aquele que não interrompe a pessoa que está falando. Jesus não os interrompe. Jesus deixa eles falar. Quando eles acabam de falar, Jesus entra. Sim, também. Então observe. Porque quando você fala, olhe para cá. Quando você fala, a outra pessoa que te escuta consegue entender a maneira como você está vendo a coisa. E você mesmo, enquanto narra o problema, já vai refletindo coisas que você nem tinha pensado. Aí você fala: olha, estou pensando uma coisa aqui agora que eu não tinha pensado antes. Então Jesus escuta. Agora, enquanto eles falam, a gente percebe algumas coisas na fala deles. Vamos fazer análise da fala deles? Nós somos os psicólogos agora por um momento, e nós vamos ouvir o que eles estão dizendo, tudo bem? Então, Bíblia, Lucas 24, versículo 19, olha o que a Bíblia diz. Primeira coisa que eles falam, eles dizem assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré, ele era. Aí, todo o restante da narrativa é sempre no passado, sempre no passado, sempre no passado. Ele era, a gente acreditava, a gente esperava, e toda a narrativa é no passado. Esse é o primeiro detalhe. Com a narrativa no passado, eles estão demonstrando algumas coisas que depois vão ficar mais claras, mas a primeira delas é que Jesus é coisa do passado, que Jesus está morto. Eles estão achando que não tem mais esperança, não tem mais solução. Então tudo está no passado, eles estão presos lá no passado. Então eles falam: ele era. Agora, olha o próximo detalhe da Bíblia. Ele diz assim: ele era um profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. Veja, pergunta para você: Jesus era apenas um profeta? Então ele está vendo Jesus de uma maneira errada. E escute, Deus não decepciona ninguém, mas Deus decepciona toda expectativa errada que nós lançamos sobre Ele. Agora,
Olha o que a Bíblia diz. Eles dizem assim: ele era um profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. Verso 20: os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. Olhe para cá agora. Os nossos chefes, os chefes dos sacerdotes, as autoridades, mataram Jesus. Isso é toda a verdade da história? O que Jesus disse acerca da vida dele? Eu vou dizer o começo do texto para você lembrar. Ninguém toma a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Então escute, quando eles dizem assim, mataram Jesus, eles estão dizendo assim, que a cruz foi um acidente de percurso. Só que Jesus não foi morto somente porque as autoridades o mataram. Jesus foi morto porque, a despeito dessa primeira parte da verdade, é também verdade que ele, que é o autor da vida, entregou a sua própria vida. Então, o que é que eles estão dizendo no meio dessa crise? Eles estão dizendo o seguinte: Jesus morreu na cruz e isso foi um acidente. Deixa eu dizer uma coisa para você: nenhuma crise é acidente, nenhum processo é um acidente. Eu não estou dizendo que Jesus está na causa delas. Eu estou dizendo que, mesmo que não tenha sido provocado por Ele, Ele está no controle de todas elas. Jesus está no controle da sua crise. Jesus está no controle do seu problema, minha irmã. Jesus está no controle. Olha só, para você aí, para você, faz assim com a mão. É resposta para a irmã. É resposta para a irmã. É resposta para você. Não há nada que saia fora do controle da vontade de Deus. Deus está no controle. Hoje é terapia aqui. O Senhor Jesus vai curar almas aqui hoje também. De gente que estava preocupado, pensando, orando, em dificuldade, em aperto, com a alma aflita, dizendo: Senhor, por que isso? Por quê? Porque eu espere, fique tranquilo, Ele está no controle. Ele vai transformar isso aí em um azeite que você, olha, Ele é especialista em pegar azeitona e extrair azeite. Ele é especialista em pegar uva e transformar em vinho. Eu esqueci que é aula, desculpa, pastor. Olhe para cá. A terceira coisa que fica clara é que eles dizem assim, verso 21, a gente achava que ele ia redimir Israel, mas hoje é o terceiro dia. A gente achava que ele ia resolver redimir Israel, mas hoje é o terceiro dia. Eles estão dizendo: não tem mais jeito. Para quem que eles estão dizendo não tem mais jeito? Para quem eles achavam que estava morto, mas está vivo, está do seu lado, está ouvindo você. Para quem que eles estavam dizendo que não tinha jeito? Para quem eles achavam que estava morto, Jesus está ouvindo tudo. Só eles que não percebem que Jesus está do lado. Aí, a outra coisa que fica clara no texto, eles dizem assim, hoje já é o terceiro dia, verso 22. Umas mulheres deram um susto na gente hoje. Olha só. Escuta aqui um pouquinho do machismo daquela cultura. Umas mulheres deram um susto na gente hoje. Falaram que tinham visto o sepulcro vazio. E aí viram os anjos. Aí o verso 24, alguns dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, foram lá no sepulcro. Por que eles foram lá? Para saber se o que as mulheres estavam dizendo era verdade. Mas eles não viram nada. E aí voltaram. Leia comigo o versículo de número 11, verso 10. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam
verso 10, do mesmo capítulo. As palavras delas lhes pareciam desvario. Outras versões trazem loucura. Sabe como é no grego? Vamos aprender. Ontem a gente aprendeu uma palavra em hebraico. Vamos aprender uma palavra em grego hoje? Você já sabe. Quem já ouviu falar aqui em lero-lero? Quando alguém está falando assim, potoca, bobagem, besteira, aí você fala assim, deixa de... Não, fala mais forte, deixa de... Você sabe de onde veio isso? Isso veio do grego, você está falando grego sem saber. Em grego a palavra é lero-lero. Lero-lero é loucura. Então no grego está dizendo assim, a palavra das mulheres pareceram o quê? Lero-lero. Jesus é tão bondoso, Jesus é tão maravilhoso, que Jesus sabe recompensar as pessoas e os processos. Sabe quem foi que ficou ao pé da cruz até o final? Um traiu, o outro negou, os outros fugiram. Só teve as mulheres que tiveram coragem de ficar ao pé da cruz. Agora Deus falou assim, pois vão ser elas que vão ser as primeiras a ver o Jesus Cristo ressuscitado. Jesus brindou as mulheres com esse privilégio. As mulheres viram, e para os homens aquilo pareceu lero. Tem problema não. O importante é que elas viram Cristo ressurreto. Tá. Então, quando eles contam tudo isso, aí Jesus vai dizer assim, e aí eu quero que você acompanhe comigo, especialmente porque eu vou precisar de algumas versões de vocês. Verso 25, eu quero que você leia junto comigo, mesmo sabendo que tem versões diferentes. Vamos lá, eu vou dar o sinal. 1, 2, 3. Pronto, nécios e o que mais? Tardos de coração. Quem tem uma versão bíblica aí que em vez de tardo tem atrasados? Tem alguém que tem essa versão aí? Tem, mas não precisa. Não precisa. É claro para todo mundo que um tardo é um é claro para todo mundo, sim ou não? Então a palavra grega que é utilizada aí pode ser traduzido por tardo, pode ser traduzido por atrasado. Então vamos ler o versículo, no lugar de tardos vamos colocar atrasados, pode ser? Vamos ler de novo, até a parte A do versículo. Ó nécios e atrasados. Agora eu quero a segunda parte, atrasados de quê? Ah, então peraí, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Atrasados de... Peraí, o que é um atrasado? Eu vou ilustrar. Que hora que começa o culto aqui? Domingo 18 horas. O atrasado chega a que horas? O atrasado chega às 7, achando que está começando. Está começando para ele, mas para os outros já começou há muito. Então o atrasado, ele está sempre fora do tempo, fora do time. Então, por exemplo, está todo mundo na segunda, o atrasado está onde? No domingo. Está todo mundo terminando o culto, para o atrasado está como é? Então atrasado é alguém que está fora do tempo. Tudo bem? Só que a Bíblia diz que eles não são atrasados do cronos, relógio. A Bíblia diz que eles são atrasados tecardias em grego. Cardia deu origem à palavra que você conhece, cardiologia. Cardia em grego significa o que, gente? Cardia significa o que? Coração. Cardia significa coração. Daí vem a palavra cardiolo. Então eles são atrasados do coração. E o que é ser atrasado do coração? O que é coração? Vem, vamos lá. Quando você fala assim, eu te amo de todo o meu coração, o coração está relacionado à dimensão sentimental e emocional da vida, sim ou não? Então quando ele diz assim, atrasados, tecardias ou atrasados do coração, Jesus está dizendo que eles estão vivendo na emoção errada. Sim ou não? Que dia que é o dia que eles estão caminhando?
Fale comigo assim, domingo. Qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Domingo. Qual é o dia que eles estão voltando para Emaús? Domingo. Pode falar. Qual é o dia que Jesus começa a caminhar com eles? Qual é o dia que essa história está acontecendo? Jesus está dizendo que já é domingo, mas eles estão atrasados de... Qual é o sentimento que tem que ter no domingo? Qual é o sentimento? Jesus ressuscitou, está do lado deles. Qual é o sentimento do domingo? Diga para mim. Alegria, que mais? Gozo, fervor, que mais? Esperança, que mais? Celebração, fala alto. Gratidão, que mais? Mas eles estão com qual sentimento? O sentimento deles é o do domingo? É o do sábado? É o sentimento de qual dia? Da sexta-feira. Eles estão com o sentimento da sexta. E como eles estão presos na sexta, eles não conseguem celebrar o domingo. Quem está preso no passado, nos traumas do passado, não consegue elaborar os problemas do passado, não consegue resolver as feridas do passado, não consegue perdoar os problemas do passado, não consegue viver a alegria do domingo. Já é dia da ressurreição. Jesus já está caminhando com eles, Jesus já está com eles, Jesus está conversando com eles, mas eles estão presos no passado. Eles estão paralisados na imagem do Cristo crucificado, por isso eles não conseguem contemplar a visão do ressurreto. Jesus vai libertar hoje muitas pessoas do passado, muitas pessoas que estão vivendo no passado. Vivendo não, porque quem está no passado não vive, vegeta. Deus vai libertar muita gente de sentimentos, de emoções, de problemas. E a cura para você vai vir hoje através do perdão. Através do perdão. Jesus vai fazer uma atualização nas suas emoções. Esse software está desatualizado. Esse programa seu aí está travando. Sabe por que ele está travando? Porque você está com o programa da sexta. Você está com o programa de 10 anos atrás. Você está com o programa de 20 anos atrás. Você está com o programa de alguém que olha para a situação, olha para a crise, não tem jeito, não tem esperança. A gente achava que ia dar certo, não vai dar certo mais. Jesus, era toda a esperança, vamos voltar para Emaús. Jesus está do teu lado, Ele está te ouvindo, Ele está querendo que você entenda que já é domingo, é dia de celebrar. Você pode não estar vendo, mas Ele já está aí para atualizar você. Agora, Jesus não vem do futuro para a realidade presente. Ele parte da realidade presente para transformar o futuro deles. Então veja, o próximo ato de Jesus é que Jesus, verso 27, usa a Bíblia para iluminar a realidade deles. Olha só, Jesus usa a Bíblia para iluminar a realidade escura. Jesus, começando por Moisés, ou seja, começando em Gênesis, passou por todos os livros da lei, por todos os profetas, chegou no último livro da Bíblia, mostrando como cada parte do Antigo Testamento apontava para ele. Deixa eu dizer de novo, no restante daquelas horas que faltava até chegar naquele lugar, Jesus explicou o Antigo Testamento, dizendo assim: olha, está vendo, lembra disso? Isso aqui mostrava, falava disso, apontava para isso. Pastor Sóster, eu já disse, e o Senhor é minha testemunha, eu daria tudo que eu já escrevi, todos os anos que eu estudei, todos os certificados que eu tenho, eu daria tudo e muito mais, em troca daquela aula com Jesus.
eu entregaria tudo que eu já aprendi, tudo que eu já escrevi, todos os cursos que eu fiz, eu daria tudo, eu trocaria tudo para ter essa aula com Jesus. Já pensou? Uma aula de Antigo Testamento com Jesus, mostrando como o Antigo Testamento apontava para Ele. O Antigo Testamento tem que ser pregado assim, apontando para Jesus. Jesus usa a Bíblia para transformar a realidade deles. Sabe por quê? Porque no final das contas você pode apelar para o que você quiser, mas só tem uma coisa que é capaz de transformar o homem, é isso aqui, ó. Só tem uma coisa que pode curar problemas que nenhuma ciência pode curar, é isso aqui, ó. Tem uma coisa que pode libertar o homem do vício, da cachaça, da prostituição, do adultério. É isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Essa palavra tem um poder tão extraordinário, tão extraordinário, tão extraordinário. E Jesus usa essa palavra para curar esse problema deles, para aquecer o coração deles. Por isso, professor de escola bíblica dominical, essa palavra é suficiente. Leia a palavra, mergulhe na palavra, pregue a palavra, estude a palavra, medite na palavra, reflita a palavra, viva a palavra, pregue a palavra, se inspire na palavra, fale da palavra, proclame a palavra, aleluia, celebre na palavra. Se você vai aconselhar, aconselhe na palavra. Se você vai celebrar, celebre baseado na palavra. Se você vai orientar seus filhos, oriente baseado na palavra. Se você vai dar um conselho no local de trabalho, dê um conselho baseado na palavra. Esta palavra é remédio. Agora, o tempo da viagem vai acabando, e Jesus já está quase chegando no lugar que eles vão. E aí, quando chega no final da viagem, já é a noite, está chegando bem na porta da casa deles. Olha que estratégia interessante de um professor sábio. É o próximo ato de Jesus, próxima prática de Jesus aqui no texto. Jesus faz assim, ó, olhe para cá. Vem cá os dois de novo, por favor. A casa vai ser na altura daquele computador lá. Vocês vão conversando, vou conversando aqui com vocês. E aí, Jesus vai falando sobre o que está constando na Escritura sobre eles. Aí Jesus vai passando, ó, olhe para cá. Jesus vai passando. Jesus faz como quem vai para frente. Só que é o seguinte: Jesus não se oferece para ficar, mas Ele quer ficar. Mas Ele não se oferece. Sabe por quê? Jesus dá a eles a oportunidade de convidar. Jesus dá a eles a oportunidade de participar. Então, um professor em que o aluno não tem oportunidade de participar, o aluno não fica incentivado. Aquela aula que o professor só fala, e o aluno nunca pode participar, fazer uma pergunta. Porque quando as pessoas se interessam, fazem perguntas, elas aprendem mais. A gente se compromete com aquilo que a gente escolhe. Então, quando Jesus vai indo, na verdade, Jesus dá a eles a oportunidade de participar. Aí eles convidam Jesus. Jesus não se oferece, mas depois que convida ele, ele não rejeita o convite. Ele entra e fica. Obrigado. E eles dizem para Jesus assim: fica conosco, Jesus. Já está tarde. Aí o que é curioso no texto é que Jesus decide ficar. Só que tem um detalhe: Jesus é o dono daquela casa? Jesus é o dono daquela casa? Geralmente quem é que começa, que abre a mesa? Quem é que abre a mesa numa casa? Quem é? É um anfitrião, sim ou não? Quem é que ora pelo alimento numa casa? É um anfitrião, a não ser que ele passe essa oportunidade para alguém, sim ou não? Quem é o dono da casa?
são os discípulos. Mas o que acontece? Quando Jesus entra numa casa, só tem um lugar que ele aceita. Ele só aceita o lugar de anfitrião. Sabe quem é que vai partir o pão? Jesus. Porque qualquer outro lugar que você quiser dar para Jesus, ele não aceita. Ele só aceita o lugar de honra. Aí Jesus vai partir o pão. Pastor Sóstenes, lá em Israel, eu ouvi uma vez um arqueólogo dizer, estudando sobre os essênios, que os essênios era um grupo de sacerdotes que tinham sido despedidos do templo de Jerusalém, tinham ido viver no deserto da Judeia. E lá no deserto da Judeia, eles tinham umas práticas, lá em Qumran, eles tinham umas práticas diferentes, viviam como uma comunidade. E aí os arqueólogos descobriram, lendo os textos essênios, que eles tinham um jeito diferente de partir o pão. Onde eles estivessem, eles partiam o pão de um jeito que a pessoa sabia, ele é um essênio. Os estudiosos acreditam que João Batista passou um tempo lá. Mas isso não é certo. O que acontece é o seguinte, a Bíblia diz que Jesus pega o pão, deu graças, e quando Jesus partiu o pão, os olhos dele escute, eu não sei se Jesus tinha um jeito típico de partir o pão que ele fez com os discípulos, e os discípulos então aprenderam aquele jeito, que só ele partia o pão daquele jeito, ou se foi porque quando ele levantou as mãos para partir o pão, eles viram as marcas dos pregos nas mãos de Jesus. Eu não sei qual foi das duas a razão especial, mas de uma coisa eu sei: quando Jesus partiu o pão, os olhos deles foram abertos. Aí a Bíblia diz que Jesus desapareceu da vista deles. Eu tive um professor, Sandro Galazzo, participou da qualificação e da defesa, na verdade da defesa da minha tese. Ele é um italiano, veio para o Brasil, estudou aqui, depois foi servir lá no Amazonas. E quando ele está lá no Amazonas servindo com pessoas simples, índios, aí uma vez ele estava debaixo de uma árvore, e aí uma pessoa muito simples levantou a mão e falou assim, quando ele estava falando dessa história, levantou a mão e falou assim: Jesus desapareceu, Jesus foi para onde? Aí o professor, que já tinha estudado muito, feito doutorado e tudo, ele disse assim: não sei. Aí uma senhorinha lá do fundo, uma mulher muito simples, levantou a mão e disse assim: eu sei. Posso dizer? Aí ele disse: pode. Para onde Jesus foi? Aí ela disse assim: Jesus foi para dentro deles. E sabe que faz sentido? Porque a Bíblia não diz que Jesus foi embora, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Jesus foi para dentro deles. Ela respondeu. Para terminar, olha esse detalhe, olha o que a Bíblia vai dizer. Escute isso. Qual foi o primeiro problema? Primeira situação do texto: eles estão saindo de Jerusalém para... E a segunda coisa, os olhos deles estão... Agora os olhos deles foram... Sabe o que é curioso? É que eles dizem assim: quando a gente estava ouvindo ele falar, o nosso coração estava queimando. E aí o Senhor ministrou algo lindo em meu coração. Está no livro O Poder da Pedagogia de Jesus. O Senhor ministrou algo muito lindo ao meu coração. Ensinar a palavra de Deus é necessário, é fundamental, é preciso. E quando a gente ensina a palavra de Deus, o coração das pessoas faz o quê? Arde. Quando o Senhor Jesus está no centro, a palavra é exposta, o coração das pessoas faz o quê? Arde. Mas o coração não abre, ou melhor, os olhos não abrem com a exposição do texto. Perceberam isso? O coração fez o quê? Ardeu. Os olhos se abriram com a aula? Não. Quando foi que os olhos se abriram? Quando partiu o pão. Você pode falar de Jesus
e as pessoas podem ficar com o coração queimando. Mas as pessoas só vão ver Jesus de fato em você quando você tiver intimidade suficiente para dizer que parte o pão com Jesus. Se você chegar na sua casa, quem aqui na sua casa tem gente não crente? Faz assim com a mão. Olha só, na sua casa tem gente não crente. Se você falar de Jesus, o coração dessas pessoas vai arder. Mas se você partir o pão com Jesus, e na sua casa todo mundo vê que você vive com Jesus, e que tem comunhão com Jesus, o coração não vai só arder, mas os olhos deles vão se abrir. Porque só conhece Jesus quem convida ele para dentro da casa. Jesus não pode ser conhecido de terça em terça, de domingo em domingo ou de ceia em ceia. Jesus só pode ser conhecido se você convidá-lo para partir o pão com ele. Agora, comigo aqui. No começo eles estão indo de Jerusalém para... E os olhos estão... Qual é a última coisa que a Bíblia vai falar sobre eles? Agora os olhos deles foram... E agora eles vão voltar de Emaús para... Só tem um detalhe. Quando eles saíram de Jerusalém, era de dia ou de noite? Quando eles saíram de Jerusalém, era de dia ou de noite? Era dia. E eles caminham o dia todo. 30 quilômetros. Eles caminham o dia todo. Olha só. Eles saíram de Jerusalém, era dia ou era noite? Dia lá fora, mas aqui dentro era o quê? Quando eles chegam em Emaús, aqui é o quê? Mas aqui dentro é o quê? Aí eles voltam. Sabe por quê? Porque quando for dia dentro de você, não importa se tem escuridão ao seu redor. E essa é a estratégia e a prática de Jesus Cristo conosco. Ele muda o nosso interior para que toda a realidade seja transformada, modificada. A sua casa, os seus alunos, os seus filhos, a sua igreja, a sua congregação. Não importa, pastor, mas a minha congregação fica dentro de uma comunidade. Não importa se ao redor é noite, o importante é que dentro dele seja dia, porque se dentro dele for dia, aí eles vão ser luz, eles vão andar por todos os lugares e vão iluminar. E eu quero dizer uma coisa para você: o que o Senhor Jesus fez com eles é o seu papel como transformador de vidas. Aprender com essa prática de Jesus para transformar as pessoas, transformar a sua casa, transformar os seus alunos, transformar a sua família. Não diga que não tem jeito, não diga que não tem esperança, porque existe esperança. E a nossa esperança volta a crescer quando a gente sabe que Ele ressuscitou, porque Ele vive. Eu posso crer, porque Ele, eu posso crer. Será que você pode, apenas esse trecho, enquanto eu devolvo o microfone para o pastor, ficar de pé, para você? Cante isso.